Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pod Ethos, um podcast jurídico. Eu sou o Ederson. Eu sou a Carol. Eu sou a Bruna. Eu sou o Felipe. Pois bem, somos alunos do 7º período A do curso de Direito da Univale. Essa é uma atividade integradora que estamos desenvolvendo nesse semestre, sob a supervisão da nossa digníssima orientadora e professora Lorena Vitório. Hoje abordaremos um assunto bastante interessante no ramo do direito. Iremos falar um pouquinho sobre a ética, mais especificamente sobre a ética do advogado e seus limites. Bom, para iniciarmos a nossa apresentação com aquele bate-papo, iremos falar um pouco sobre essa ética. É com você, Bruna. E o que seria então essa ética? A palavra ética vem do grego ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter. A ética profissional do advogado, segundo o autor Antônio Lopes de Sá, é objeto da matéria denominada deontologia jurídica, por meio do qual estuda os deveres éticos da classe advocatícia, segundo valores morais que são regulados pelo Código de Ética e Disciplina. Então, Felipe, fala pra gente para que serve a ética na classe advocatícia. Bruna, o Código de Ética da OAB serve para nortear, delimitar a conduta dos advogados, enquanto classe profissional, de forma que traça uma linha de conduta a ser seguida pelos profissionais da advocacia. Serve para definir as condutas e os valores éticos relativos à advocacia. É primordial para possibilitar o correto e efetivo cumprimento das finalidades da profissão, especialmente na busca pela realização da defesa, na ordem jurídica e dos direitos de seus constituintes, seus clientes. É isso mesmo, Carol? É sim, Felipe. É fundamental que o exercício da advocacia seja pautado pela ética, a fim de que a sua finalidade social seja cumprida. O advogado possui uma função social pautada na ética. Sua profissão é movida pela ética. É a ética que permite a ele defender quem o procura. É função social do advogado velar pelos direitos e pelas garantias do cidadão, participando de forma ativa na construção de uma sociedade mais igualitária e livre. Tem ele papel fundamental para que haja restrito cumprimento dos princípios constitucionais. E qual seria o principal objetivo dessa ética, Welles? Bom, Carol, o principal objetivo de um advogado, ele deve defender o Estado Democrático de Direito, ele deve defender os direitos humanos, as garantias fundamentais, a cidadania, a moralidade, a justiça e a paz social. E não estou eu que estou falando isso da minha cabeça, Carol. Isso aí está previsto no artigo 2º do Código de Ética dos Advogados. Portanto, para o exercício da advocacia, se exige que a conduta do advogado ela seja compatível com os preceitos que estão no Código de Ética. Dessa forma, existe então uma limitação ética que deve ser observada nas condutas desse advogado. Para vocês terem ideia, Carol, até para divulgar o próprio trabalho, os advogados têm regras. Fala um pouco aí para nós, Carol. Isso mesmo, Edson. A publicidade na advocacia é algo que traz bastante dúvida. Muitos erros são cometidos na hora da divulgação de um escritório, da divulgação de uma sociedade de advogados. Diferente de outros países, no Brasil, a publicidade foi bem restringida. O legislador determina que a discrição e a moderação devem ser os mandamentos de toda e qualquer publicidade quanto à advocacia. A publicidade deve conter um caráter somente informativo. A ideia é que não se estimule o litígio, nem a mercantilização da advocacia e que ela não perca a sua essência, né? O Código de Ética e Disciplina da OAB, lá no artigo 39, vai nos dizer o seguinte: a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. É importante saber que a captação irregular de clientes na advocacia é qualquer ação que tenha o objetivo de conquistar novos clientes, mas por meios não convencionais e que vão contra o Código de Ética.
Então, Bruna, que o advogado não poderia fazer? Bem, Carol, um advogado não pode fazer nas redes sociais, não usar interações com consultas, não falar em preços e não prometer resultados. Ai, Bruna, então, como o advogado deve captar os seus clientes de forma eficaz? Bom, Carol, a palavra certa, na verdade, é prospectar. A captação de clientes é proibida na advocacia. Captação é quando você vai atrás do cliente. Prospecção é quando você se faz visto para que o cliente vá até você. Algumas formas de fazer isso, do jeito certo, são: um bom cartão de visita sempre vai ser um bom aliado do advogado. Um perfil estruturado nas redes sociais com conteúdos estratégicos e informativos sobre a área que o advogado atua. Site do escritório de advocacia com informações sobre o profissional, as qualificações, artigos tirando dúvidas mais frequentes sobre o nicho de atuação. Esses são alguns meios mais comuns de publicidade e para uma boa prospecção de clientes. O Código de Ética, Carol, e Disciplina deixa claro, ao decorrer de toda a sua extensão, que o lucro não deve ser o principal objetivo dos profissionais da advocacia. E qual outro ponto interessante, Felipe? Outro ponto bem interessante, Bruno, é o sigilo profissional. Ele é encontrado no artigo 35 do Código de Ética. Vai nos dizer que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos, que tome conhecimento no exercício da profissão, para que o advogado consiga defender os melhores interesses de seu cliente, de forma plena e eficaz. Se faz necessário que o advogado tenha o conhecimento de todos os fatos, com isso, para que o cliente tenha segurança e tranquilidade na divulgação dessas informações. É necessário que o profissional na área mantenha o sigilo com o seu cliente. Então, o que isso quer dizer, Bruno? Quer dizer que, quando alguém procura um advogado, naquele momento que o cliente narra o ocorrido, todo o conteúdo dessa conversa deve ficar entre o advogado e cliente. Presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. A violação sem justa causa do sigilo profissional do advogado é infração disciplinar, que também poderá responder penalmente conforme o artigo 154 do Código Penal. Mas tem exceções, né? E se for muito grave o fato, o advogado pode violar esse sigilo? Sim, Carol. O sigilo não é uma coisa engessada. Tendo uma justa causa, ele pode ser violado como, por exemplo, grave ameaça ao direito à vida, grave ameaça à honra e defesa própria do advogado. Por conta do sigilo profissional, dessa relação de confidencialidade, o advogado também está proibido de atuar no mesmo processo, se contrário ao antes defendido, devendo resguardar o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhes tenham sido confinadas. Quando se trata de sociedade de advogados, os advogados de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesses opostos, por conta de informações privilegiadas que ambos possuem daquele mesmo cliente. Há diversas condutas que não são permitidas enquanto profissional do direito. Essas são apenas algumas situações previstas no Código. Infelizmente, o nosso tempo é curto e não iremos abordar tudo por aqui. Mas vocês podem estar se perguntando: e se o advogado comete algo que vai contra o Código de Ética, ele ficará impune? Não. Quando o advogado comete algo que vai contra os princípios éticos estabelecidos, existem diversas sanções disciplinares para aplicar em cada caso. Essas sanções consistem em censura, suspensão por tempo limitado, exclusão, que é retirada do infrator dos quadros da OAB do Brasil, impedindo-o de exercer a profissão de advogado. É a penalidade mais severa do Código de Ética e Disciplina da OAB, ou até mesmo a multa. As infrações éticas estão descritas no rol do artigo 34 do Estatuto da OAB. Tá achando que ser advogado é fácil, Ederson? Bom, Bruna, fácil não é mesmo não, mas até eu que sou policial agora estou animado aí para ser advogado. Vocês estão sabendo da novidade que está tendo agora? Esse ano houve uma mudança recente bem interessante na Ordem dos Advogados.
em relação aos policiais e militares na ativa. É uma alteração que teve com a Lei 14.365, que foi publicada, ela alterou esse estatuto. Então, antes eram proibidos os policiais e militares da ativa advogar. E hoje eles podem advogar, mas somente em causa própria. E como isso funciona? Eles têm que ser formados, têm que ser graduados em direito e têm que passar no exame da ordem. E além disso, vão fazer o requerimento de uma carteira especial. Porém, tem um problema, né, Bruna? A questão financeira, a anuidade. Não tem nenhum descontinho na anuidade. Eles terão que pagar normalmente, igual a todos. Bom, galera, esse foi o nosso podcast. Falamos um pouquinho a respeito da ética do advogado e seus limites. Espero que todos tenham gostado. Quem gostou, deixa um like. E quem tiver alguma dúvida, comenta lá, deixa o seu comentário. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Nos vemos por aí.